A gente fez internamente também um exercício de pegar ciclos de corte e olhar o que acontece com portfólios de gestores de ações. Obviamente, eu peguei das recomendações, a gente constituiu um índice para representar a média do retorno. E aí você pega lá o ciclo de corte lá de 2003, que o Ibovespa subiu 60,9, enquanto o CDI subiu 15,9, a média das recomendações deu 63. 2005, Ibovespa 87,9, CDI 31, média dos recomendados 110%. Então, os gestores dentro da carteira também vão procurando escolher esses papéis que no momento que o juro fechar, Uhum. e eu tenho visto isso, justamente, o gestor se permitindo, de repente, explorar alguma coisa no varejo, alguma empresa mais ligada ao consumo doméstico. Small caps tem aumentado bastante na carteira do gestor. Tive uma conversa com a Rix Capital e eles são uma gestora mais flexível que podem aumentar muito. Eles estavam com 70 e tantos por cento da carteira em small caps, small e mid caps, para pegar o momento da retomada quando o juro começar a fechar. Então, os gestores já estão também se posicionando nessas empresas de um beta um pouco mais elevado para surfar com mais intensidade quando o juro fechar. Legal, não, é bom você que falou isso do small caps. Por quê? Porque, pô, eu falei só do Ibovespa, mas a gente monitorou também nesses últimos ciclos de corte de juros o índice small caps, né, que pega as pequenas, né, pequenas empresas da bolsa. E, pô, ele teve uma performance média nos últimos ciclos de corte de juros 60 a 70% superior ao Ibovespa. Então a gente está falando que o Ibovespa teve, na média, uma performance 4 vezes o CDI. A gente está falando aí do Small Caps, que teve uma performance de 5 a 6 vezes a performance do CDI nesses ciclos mais positivos. E elas justamente se enquadram no que o Leandro falou, né? Normalmente empresas menores, eu vou Uhum, colocar small caps aqui, mas depois você explica que small caps não uhum. necessariamente significa um mercadinho, né? Aí do lado da tua casa. Mas elas são normalmente empresas de crescimento, né? Uhum. É, esse é um ponto importante. E eu acho um fator que você sabiamente não falou, é que o senso comum diz que small caps são empresas mais endividadas do que as empresas que estão no Ibovespa. Isso não é verdade. Eu fui tirar essa curiosidade, porque evidentemente tem muita coisa que você assume como verdade, depois de 5 anos você decide, pô, será que é mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí eu fui olhar os números e não era. O que acontece com os small caps, né? São empresas menores, evidentemente não é o mercadinho do seu bairro, assim, é uma empresa enorme, porém menor do que as que estão no Ibovespa, que são maiores ainda. Então são empresas grandes, porém não tão grandes quanto as que estão no Ibovespa, que é Petrobras, Vale, Itaú, enfim, empresas realmente gigantescas. Existia um mito de que as small caps eram mais endividadas, isso não é verdade. Eu fui olhar os dados e, na verdade, elas são menos endividadas do que as empresas no Ibovespa. É claro que sempre que a gente faz essa generalização assim, tem que explicar bem o que é ser menos endividado. São todas, se eu pegar cada uma delas, todas são menos endividadas do que qualquer empresa do Ibovespa? É. Não. Vamos supor que você tivesse uma caixinha aqui com várias ações que são small Todas. caps, todas as ações que são small caps, e outra caixinha com todas as ações que são pertencem ao Ibovespa, que são maiores, tá? Se você pegar uma ação que está aqui e pegar outra ação que está aqui, a chance de você, dessa ação que você pegou do sexto small caps, ser menos endividada do que a ação que você pegou do sexto Ibovespa é mais 100%. É maior. A chance é maior. Minha construção da frase foi péssima, mas a chance de você pegar uma ação que seja menos endividada como small cap é maior do que você pegar no Ibovespa. O que torna tudo muito ruim? Média. Pô, todo mundo calcula média. Média é muito custoso calcular, né? Aprende na escola, sai calculando Uhum. média de tudo. Qual o problema da média? Pô, se você pega 3 anões e o Michael Jordan, na média tu tem uma altura normal, pô. Esse é o problema, é exatamente isso que acontece lá. Você pega as ações small caps, aí, pô, a maioria delas tem um endividamento abaixo do Ibovespa. Só que tem uma que tem um endividamento de 400 mil vezes o patrimônio dela. Aí Uhum. ela puxa a média lá pra cima. Fica parecendo que, na média, né, você tem um endividamento maior. Aí por isso que eu falo, cara, usa uma mediana. Que é, Vai porra, excluir você os tem... excessos ali, né? Exatamente. Você tem 5 pessoas, você pega do meio, tá? Você vai Uhum. ver mais ou menos, põe em ordem e pega do meio. Que aí você vai ver mais ou menos qual é a altura dela. Isso é melhor. Se você for ver uma distribuição também, são coisas melhores de você fazer. Mas essa é a lógica, assim. A small cap não necessariamente... Na verdade, na maior parte das vezes, se eu for pegar uma small cap, ela vai ser menos endividada do que uma empresa do Ibovespa. Porém, são empresas com maior potencial de crescimento. Por quê, Leandro? Por que tem que ser para entrar em small cap? Não, mas elas são menores. É muito Uhum. mais fácil você dobrar R$ 1 do que você dobrar R$ 1 milhão. Então, a lógica é exatamente essa. Muito mais fácil uma empresa, uma C&A da vida dobrar do que uma loja Renner dobrar de tamanho, sabe? São questões de pura matemática da vida real. Uhum. Então, essas empresas, como têm um potencial de crescimento maior, têm também um duration maior. São muito mais afetadas pela taxa de juros. Esse ano, uma curiosidade, né? Se você for olhar o Ibovespa, eu falei para você, tá rendendo 12%. Quanto você acha que tá rendendo os small caps? Vai falar muito mais, vai.
Eu ia falar muito mais, mas eu olhei esse. Aí eu ia tentar incorporar toda a minha atuação. Tava como bem, um tava bom indo ator, bem. tava Eu indo ia bem, mas... acreditar. Vou roubar, então, tá rendendo 13%. Que é um pouquinho a mais, né? E normalmente, qual o racional básico do mercado? Cara, o small caps vai subir muito mais, porque é mais arriscado. Qual o fato? O fato é que tinha muita empresa, e ainda tem, na minha opinião, do Ibovespa barato. Principalmente as empresas estatais. E aí, obviamente, vou fazer o disclaimer, porque isso no Twitter adora dar discussão, Sim. né? Porra, Petrobras, Leandro, tá barato? Cara, Petrobras, pra mim, tá barato. Ponto. Se eu fazer qualquer modelo que eu faço, dá barato. O problema é que é igual o iogurte na promoção quando tá próximo da validade. Tá barato? É óbvio. Vale a pena correr o risco? Complicado, assim. Você pode ganhar dinheiro, mas pode dar muito problema também. Mas tem outras empresas estatais que estão baratas por conta dessa mudança de governo. O pessoal bateu muito, não sabia como que ia ficar em termos de governança. Tem outras empresas que estão no low do ciclo de commodities também. A minério de ferro caindo muito por conta do fracasso da reabertura da China, a economia lá tá devagar. Celulose também que tá praticamente no low, o Suzano fez um aumentinho, mas tá praticamente no low por conta do excesso de oferta que tinha, até muitos projetos saíram na época, China também acaba impactando, várias coisas acabam impactando. E isso pesou muito pro Ibovespa.